liberdade de ser quem realmente somos. O que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o tempo, a religião, culpamos Deus. Quem nos impede de ser livres? Nós nos impedimos. O que realmente significa liberdade? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos nossa liberdade. Depois nos divorciamos e ainda assim não nos libertamos. O que nos impede? Por que não podemos ser nós mesmos? Temos lembrança de muito tempo atrás, quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres, mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Se olhamos para uma criança que tem 2 ou 3 anos, talvez 4, estamos em frente a um ser humano livre. Por que ela é livre? Porque sempre faz o que deseja. O ser humano é completamente selvagem, assim como uma flor, uma árvore ou um animal que não foi domesticado. Selvagem. E se observarmos os seres humanos que possuem 2 anos de idade, descobrimos que na maior parte do tempo. Vovó. Peraí. Eles. Peraí. Eu vou voltar lendo aqui. Que na maior parte do tempo eles exibem um grande sorriso no rosto. Estão se divertindo, estão explorando o mundo. Não têm medo de brincar, não têm medo quando se machucam, quando sentem fome, quando algumas de suas necessidades não são satisfeitas. Contudo, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e só podem viver no momento presente. Crianças muito pequenas não têm medo de expressar o que sentem. São tão sensíveis ao amor que, se perceberem amor, derretem-se em amor. Não têm medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Assim como as crianças, não estamos com medo do futuro ou envergonhados pelo passado. Nossa tendência normal é apreciar a vida, jogar, explorar, ser feliz e amar. Mas o que aconteceu com o ser humano adulto? Por que somos tão diferentes? Por que não somos selvagens? Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista do guerreiro, podemos dizer que o que nos aconteceu é normal. Temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima governando nossas vidas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crenças não nos permitem ser quem realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Então, voltando aqui um pouquinho. Naquela parte onde ele começa, né? Se a gente realmente é livre, várias vezes, inclusive no treinamento, a gente vem falando sobre viver a nossa própria verdade, né? E quem consegue viver a verdade? Quem está conseguindo viver a própria verdade? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Então, assim. Tanto mais, né? Acho que a gente passou a Oi? tentar mais. Acho que a gente passou a tentar mais depois de tudo que a gente vem estudando. Isso. Pode falar, cara. Esse negócio aí, tipo, viver a própria verdade, no ritual do cogumelo, tipo, teve um momento que eu sentia tudo livre, assim, sabe, dentro de mim. Era como se eu soubesse exatamente o que eu tinha que fazer na minha vida, assim, tipo, não tinha nada me prendendo. Era um negócio que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim, sabe? Mas foi só um momento, foi um pequeno vislumbre. Tipo, meu, foi muito louco, assim, sabe? Parecia que tinha acordado o meu eu mais superior possível, assim, sabe? Tipo, não tinha nada me prendendo. Mesmo que a gente tem essa coisa teórica de que a gente sabe que a gente tem um sistema de crenças, que a gente tem toda uma programação mental construída desde a infância, isso vai acabando ficando automatizado, e aí a gente, às vezes, a gente até, tipo, normaliza isso e fala, ah, não, tá tudo bem. Mas nesse momento do ritual, tipo, eu tive esse contraste, tipo, desbloqueou todas as minhas amarras de nível inconsciente, carne, qualquer coisa. Eu era simplesmente ali, eu.
Mas foi muito rápido. Aí, tipo, depois que isso acabou, tipo, não tive mais essa sensação. Foi muito rico. Igual que a Ju escreveu aqui, que o Liam falou que ele vive a própria verdade dele. Porque para criança não tem outra coisa senão viver a própria verdade, né? Então é uma coisa muito interessante observar as crianças, que eu entrei atrasada porque ela acabou cochilando aqui e a tia me foi tomar banho, foi dar banho nela, aí começou o show, né? Mas assim, ela não tem problema em demonstrar raiva, não tem problema demonstrar frustração, né? Porque ela estava dormindo, teve que acordar para tomar banho. E a criança é aquilo. Só que a gente, muitas vezes, quando a gente começa a receber essa carga de programação, quando a gente sente raiva, em algum momento da nossa vida, alguém falou pra gente, não pode sentir isso. Você não pode demonstrar. Na verdade, não é que nem que você não pode viver isso. Você não pode demonstrar. Ah, ficou triste? Não, você não pode demonstrar que você está triste. Ah, você não gostou de um presente? Você não pode demonstrar que você não gostou de um presente. E isso faz com que vai programando, criando conexões no nosso cérebro, e gera uma memória. Só que gera uma memória que a gente vai repetindo, 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 repetindo várias vezes durante a nossa caminhada, que chega num certo ponto que isso é normal fazer. Acaba normatizando essas situações onde, na verdade, não poderia ser normal. E as pessoas também, elas não estão preparadas. Elas não querem, na verdade, né, ouvir a verdade, a sua verdade, porque a sua verdade vai de encontro à verdade dela, e se não for a mesma verdade que é vivida por ela, ela não aceita e começa aquele conflito. Conflito emocional, conflito de cultura, de crenças, de uma série de coisas, né? Pode falar, Dinho. Eu tive também um momento lá no Cogumelo, tipo, que a ela começou a chorar. E aí, tipo, nesse momento eu tava, sei lá, com alguém, e aí, tipo, não é que ele expressava o que tinha que fazer, ele simplesmente falava, silêncio, deixa a criança chorar. Não importa se te incomoda, adulto, tipo, deixa ela chorar. Tipo, por mais chato que possa ser, deixa ela chorar. Entendo o que ela está expressando ali, porque tipo, o movimento dela natural é ir para frente com esse sentimento, tipo, chorar, sei lá, dizer o que está incomodando. A partir do momento que a gente se incomoda, tipo, já querendo até tipo, de boa vontade, tipo, parar de fazer ela chorar, por já ir com um preconceito de, tipo, ela tá sofrendo, você já está abafando aquela expressão. É bem sutil. É, verdade. O legal é que na medicina, a medicina, qualquer que seja ela quebra todas as barreiras, né? E por isso que é muito mais fácil a gente criar uma irmandade numa caminhada com a medicina do que sem a medicina. Que a medicina, ela faz a gente se desnudar de todas as máscaras. Quando você está lá vomitando, passando aquela peia, aí chora, ri, né? Passa que você está vendo coisas assim que a pessoa vem falar com você, você nem consegue responder muitas vezes o que está acontecendo. E uma coisa que a gente vem aplicando aqui é não interferir, né, no processo do outro. Grita, deixa todo mundo surdo, pois é. Fica chamando a bruxa, né? Fica gritando. Fica incorporando a sereia, se jogando no chão. É isso, cada um vivendo a sua visão, a sua admiração. E isso é legal porque depois que todo mundo te viu rolando no chão, vomitando, né, não tem por que você vestir uma máscara que não é você. Então, eu acho muito válido para crença de quebra de crenças, quebra de máscaras, derrubar máscara, essas vivências. Porque uma coisa que nem o Dinho falou, uma coisa é a gente ter um conhecimento,
de que nós temos programações, que nós temos crenças limitantes, que nós temos crenças culturais, que a gente tem um monte de coisa, padrões repetitivos. Uma coisa a gente sabe, né? A gente sabe que a gente tem. Mas outra coisa é a gente vivenciar, ter uma experiência vivida, sentida, num certo momento, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, a nossa, o nosso espírito, não o nosso espírito ele vai mais além, né? Ele tá muito próximo da essência. Mas a gente está vivenciando a nossa alma, que está cheio de emoção, carregada de emoção, e quando a gente vivencia isso, várias das emoções que a gente carrega na alma, ela é colocada ali em xeque para ser revivida, reprogramada, através de uma nova experiência. Aí você, depois que passa aquilo, a gente fica parece que num processo meio que vazio, um processo, você não sabe mais, parece que a gente não se encaixa mais nesse mundo. E fica naquele limbo, parece que a gente vive num limbo, tentando processar as informações que chegaram, né, no ritual, e também encaixar na nossa realidade que a gente está nesse mundo. Por isso que muitas vezes, quando a gente não tem conversa em lugares que faz a consagração, onde a gente não troca com mais constâncias as experiências, a gente acaba perdendo, né? É comum a gente vivenciar na hora do Rausch, né? Aquela alegria ou aquela experiência, fica todo mundo vislumbrado com todas as experiências, mas quando volta, principalmente para quem trabalha no mundo corporativo, vive com pessoas, digamos, comuns, que nunca vivenciou isso, tem até diálogo. Aí que a gente se sente mais fora do aquário ainda, né? Quando você convive com pessoas que não estão vivenciando isso. Do outro lado? Pode. Então é bem. A gente precisa ficar bem atento em como lidar com as nossas emoções, em como lidar com essas novas informações e, ao mesmo tempo, tentando aplicar, viver a verdade, viver a sua verdade, sem que a sua verdade crie muito conflito nos relacionamentos que estão à nossa volta. Então, vamos lá. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração a geração, é perfeitamente normal na sociedade humana. Não é preciso culpar seus pais por ensinar você a ser como eles. Que outra forma poderiam ensinar além da que já conhecem? Fizeram o melhor possível, e se fizeram você sofrer, foi devido à própria domesticação deles dos medos e crenças deles. Eu vi. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam, portanto, não poderiam ter se comportado de maneira diferente. Não há necessidade de culpar seus pais ou qualquer outra pessoa, incluindo você mesmo, por tê-lo feito sofrer na vida. Isso aqui é bem interessante porque é o que a gente acaba vivenciando na constelação. A gente enxerga, né, todo o sofrimento que veio antes, a gente enxerga uma repetição de padrão e a gente enxerga o quanto a gente está quebrando esses padrões. Só que muitas vezes isso está tão enraizado que é difícil a gente trazer para o consciente algo que é tão forte. Tudo que é ancestral, tudo que foi repetido durante milênios, séculos e mais séculos, né? Formando milênios aí atrás, para a gente quebrar numa geração só é muito complexo. É preciso começar essa caminhada sem ter aquela autocobrança de realizar 100% a quebra daquele padrão. Então, é ir fazendo de pouquinho em pouquinho, se aceitando como novo, aceitando também que existe um padrão, e aceitando também que tudo bem,
não ser quebrado 100% desse padrão na sua geração. Mas é importante que, a partir do momento que você se torna consciente de um padrão, que você vá trabalhando de pouquinho em pouquinho. E como a gente está nessa caminhada com a medicina, ela ajuda nesse fator, porque ela, como a gente já teve prova, né, nesse último ritual, que ela quebra o tempo. Na verdade, quando a gente está sob o efeito da medicina, é uma oportunidade onde é como se o tempo abrisse uma fenda, uma brecha, para que a gente criasse novas situações, novas crenças, novos padrões positivos, para que dali, a partir da gente, comece a vigorar essa nova era. A gente até pode chamar de uma nova era, porque a partir de um novo pensamento, um novo olhar, a gente consegue criar novas coisas a partir dali, né? É tempo de parar com esse sofrimento. Está na hora de libertar-se da tirania do juiz, trocando a fundação de seus próprios compromissos. É hora de libertar-se do papel de vítima. Seu eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes ela até aparece quando você se diverte ou quando está jogando, escrevendo poesias, tocando piano, enfim, expressando-se de alguma forma. Esses são os momentos mais felizes de sua vida. Quando o eu verdadeiro se liberta, quando você não se importa com o passado e não se preocupa com o futuro, você fica como uma criança. Como uma criança, ela vive só o agora. Ela não está preocupada com o que aconteceu, nem o que vai acontecer. Mas existem algumas coisas que mudam tudo. Nós as chamamos de responsabilidades. O juiz diz: espere um segundo, você é responsável, tem coisas para fazer, precisa trabalhar, precisa enfrentar a escola, ganhar sua vida. Todas essas responsabilidades nos vêm à mente. Nossa expressão se altera e nos tornamos sérios outra vez. Se você observar as crianças brincando de adultos, vai perceber que as expressões delas mudam. Elas imitam a gente, né? Vamos fingir que sou um advogado, e logo os rostinhos se transformam, assumem o rosto do adulto. Vamos para um tribunal e esse é o rosto que enxergamos. Somos ainda crianças, mas perdemos nossa liberdade. A liberdade que estamos procurando é a liberdade de ser nós mesmos, de nos expressar. Mas, se examinarmos nossas vidas, veremos que na maior parte do tempo fazemos coisas para agradar os outros, apenas para ser aceitos por eles, em vez de viver nossas vidas para agradar a nós mesmos. É o que acontece com nossa liberdade. Enxergamos em nossa sociedade e em todas as sociedades ao redor do mundo que, para cada 1.000 pessoas, 999 estão completamente domesticadas. A pior parte é que a maioria de nós nem ao menos tem consciência de não ser livre. Existe algo no interior sussurrando para nós que não somos livres, mas não compreendemos o que é e por que não somos livres. O problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não têm uma chance de ser livres. O primeiro passo na direção da liberdade pessoal é a consciência. Precisamos estar conscientes do problema para poder resolvê-lo. A consciência é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Vou ler de novo. A consciência é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Agora, pegando esse gancho, o seu maioral, ele vem, o que ele mais pede, o que ele mais preza dentro do propósito é consciência. Aí chega um livro, né, e fala que se você não tem uma consciência, se você não está consciente de que aquilo que você está vivendo, você não está vivendo sua verdade, você não está tendo liberdade, não tem nada para mudar, porque está tudo certo. Quem não tem consciência de que vive numa matrix, que vive vestindo máscaras, para ela não tem por que mudar, porque para ela está tudo certo.
É assim que tem que ser. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, vai tirar uma selfie, né? Dá aquele sorriso, né? Tem até vídeos, né, no YouTube, no Instagram, mostrando. Ah, vamos tirar uma selfie. Todo mundo vira, né? Aquele sorrisão, fazendo de conta que tá todo mundo feliz, cantando. Aí parou, cada um pro seu canto, cada um pro seu celular, para continuar vivendo a sua ostra ali, a sua concha, sem se importar com o que está ao redor. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente vai almoçar fora, em qualquer lugar, seja numa padaria, num restaurante, em qualquer lugar, você olha em volta, muitas vezes tem casais, só o casal, onde os dois estão no celular. Não tem diálogo, não tem conversa. Aí você vê um grupo de amigos, cada um com seu celular. Vovó, Aí ficam comentando coisas que estão falando em grupos em comum. vovó, Oi, onde tá o bolo que você comprou de chocolate? tá lá na casinha. Eu não tô conseguindo procurar. Não, porque tá lá na casinha, né? Onde tá, então? Ó, tá todo mundo ouvindo o que você tá falando. Tá todo mundo ouvindo o que você tá perguntando do seu bolo de chocolate. Então, assim, é um absurdo de alienação, onde ao invés de você estar lá curtindo o momento, curtindo a comida, curtindo as amizades, curtindo a pessoa, curtindo a família, não, tá lá continuando curtindo o celular. E literalmente, né? Porque tá lá curtindo foto de fulano, ciclano, coisas que nem são reais. Uma coisa que eu fiquei assim até chocada, onde a minha cunhada até estava viajando, postando fotos tal, e ela comentou que as fotos têm que ser com um sorriso, feliz, porque é assim que as pessoas querem ver. Eu falei, mãe, mas e sabendo que por dentro não é isso. Por dentro tem a insatisfação do relacionamento, do casamento, da família, da educação, do trabalho, de uma série de coisas. Que vida é essa? Que vida é essa que as pessoas estão vivendo? E não é à toa que a doença do momento é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, porque está todo mundo doente, está numa sociedade absurdamente doente, porque ninguém consegue viver a sua essência. E quando você se distancia muito da sua essência, muito, não tem como ser saudável. Não tem. Você pode até se exercitar, tentar levar uma vida de alimentação saudável, mas sempre vai estar doente. Mas é doente de alma. Você se adoece emocionalmente. E adoecendo emocionalmente, não tem como. Vovó, A Kaori, que está estudando a metafísica com a Cristina Cairo, pode dizer que a maioria das doenças é tudo vindo do lado emocional. E se a gente for ver todas as doenças que acontecem, até das mais graves, como câncer, ou todas elas, as doenças autoimunes, a gente vai ver que por trás tem algo emocional que a pessoa viveu, acreditou que aquilo era uma verdade, tanto que veio do lado espiritual, astral, né, da energia, e se concretizou na matéria. Virou doença, virou tumor, virou problema de pele, virou dores nas articulações, né? Pode falar, Cá. E pelos estudos, né, com a professora Cristina Cairo, ela explica, inclusive, até pintas que aparecem, bati meu cotovelo, sabe? Ou estria, pezinho de galinha, manchas, tudo isso, existe todo um significado do seu corpo querendo te dizer todas as emoções que você fica reprimindo e não tem a consciência daquilo. Então, é como se o corpo estivesse tentando se comunicar com você, né? Falando, olha isso, tá doendo, sabe? Tá na hora de realmente curar, não curar com remédio, sabe? Mas curar realmente a alma.
Incrível. amo você, eu amo você. É. Eu amo você. Mas é isso mesmo. O corpo grita. Né? O corpo grita muito. Então, por isso que nas constelações é possível a gente constelar qualquer coisa. Porque tudo tem tem relação com as nossas emoções, tem relação com o nosso sistema familiar. Não só a constelação, mas outras terapias também, ela vem trazendo muita coisa do emocional, né? Não existe motivo. Se você não percebeu que sua mente está cheia de feridas e veneno emocional, não pode começar a limpar, a curar os ferimentos. Portanto, continuará sofrendo. Não existe motivo algum para sofrer. Com a consciência, você pode ser rebelde e dizer: chega. Você pode buscar uma forma de criar e transformar seu sonho pessoal. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar as suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Pode descer. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Por quê? Porque o sistema de crenças no interior da sua mente é baseado em mentiras. Por isso é tão importante que você domine o próprio sonho. Por isso os toltecas se tornaram mestres do sonho. Sua vida é a manifestação do seu sonho, é uma arte. E você pode mudar a sua vida a qualquer momento em que não estiver gostando. Os mestres do sonho criaram obras-primas de vida, controlavam os sonhos, fazendo escolhas. Tudo tem consequência e o mestre dos sonhos está consciente delas. Ser tolteca é uma forma de viver que não existem líderes nem seguidores, em que você possui sua própria verdade e vive de acordo com ela. Um tolteca se torna sábio, selvagem e livre outra vez. Existem dois domínios que levam as pessoas a se tornarem toltecas. O primeiro é o domínio da consciência. Significa tornar-se consciente de quem realmente somos, com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação. Como mudar? Como ficar livre da domesticação? O terceiro é o domínio da intenção. Intenção, do ponto de vista tolteca, é aquela parte da vida que torna a transformação de energia possível. É o ser vivente que, sem esforço, envolve toda a energia, ou o que dominamos, Deus. Intenção é a própria vida, é amor incondicional. O domínio da intenção, portanto, é o domínio do amor. Quando conversamos sobre o caminho tolteca para a liberdade, descobrimos que eles possuem um verdadeiro mapa para libertar-se da domesticação. Eles comparam o juiz, a vítima e o sistema de crenças a um parasita que invade a mente humana. Do ponto de vista tolteca, todos os seres humanos domesticados são doentes. São doentes porque existe um parasita que controla a mente e o cérebro. Para o parasita, a comida são as emoções negativas produzidas pelo medo. Se repararmos na definição de parasita, descobrimos que se trata de um ser vivo que vive de outros seres vivos, sugando sua energia sem nenhuma contribuição útil em troca e machucando o hospedeiro pouco a pouco. Nessa parte aqui é interessante até a gente comentar do filme como que é o nome mesmo? Esqueci o nome. Do filme que eu falei para vocês assistirem, como chama mesmo? Profecia Celestina. Profecia Celestina, onde no começo do filme o rapaz vai e começa a querer entrar no campo da energia da moça, né? Onde ele sentiu alguma coisa por ela, mas ele começou a ser invasivo dentro da energia de intenção dele. Então, se a gente for ver o que acontece hoje entre pessoas inconscientes e pessoas conscientes, quando a gente começa a impor a nossa verdade ao outro, é exatamente isso que a gente está fazendo. É uma energia que a gente está sendo invasivo e roubando a energia do outro. Então, quando a gente está num diálogo onde só tem gente inconsciente de si próprio, é um roubo de energia absurdo.
Então, quando a gente começa, não sei se vocês repararam, mas para mim ficou muito nítido. Se tivesse alguém que conseguisse enxergar as energias, seria muito legal. Que na hora que o Roger começou a cantar, voltou a cantar, na verdade, ele voltou a cantar, parece que a energia deu uma. É como se todo mundo estivesse colocando a sua energia ali, e tudo começou a funcionar como deveria. Então, é como se todo mundo estivesse doando energia naquele momento, onde criou onde criou uma, como é que chama? Um campo de energia muito forte, onde começa a gerar, é como se a gente fosse um gerador de energia, onde existe a doação de energia que se une com o todo, e a união desse todo acaba dando energia para todo mundo também. Então, começa a girar uma energia muito forte ali, onde acaba criando as curas. Então, essa é uma das curas que acontece durante os rituais, né? O Renan falou aqui que a Vitória consegue ver a aura, dá para ver a diferença conforme a frequência das pessoas. É exatamente isso, porque ela muda de tamanho, ela muda de cor, conforme as intenções, conforme o que a pessoa está vivendo ali, né? Boa noite, Felipe. Então, é muito interessante, né? O juiz e a vítima. Não, peraí. O juiz, a vítima e o sistema de crenças se encaixam bem nessa descrição. Juntos formam um ser vivo feito de energia psíquica ou emocional. E essa. Vai lá na cama. Vai lá na cama. Quer sentar aqui? Quer sentar? Então vem aqui. Posso brincar? Brincar onde? Só nisso. Pode. Claro que não se trata de energia material, mas tampouco as emoções são energias materiais. Nossos sonhos não são energia material da mesma forma, mas sabemos que existe. Sabemos que existe. Uma das funções do cérebro é transformar energia material em energia emocional. Ai, meu. Nossos sonhos não são energia material da mesma forma, mas sabemos que existe. Uma das funções do cérebro é transformar energia material em energia emocional. Nosso cérebro é uma fábrica de emoções, e temos dito que a função principal da mente é sonhar. Os toltecas acreditam que os parasitas, o juiz, a vítima e o sistema de crença, controlam sua mente, controlam sua decisão pessoal. Então, nessa questão aqui do controle da sua mente, é bem aquilo que eu venho falando no treinamento dos guardiões, onde, se você consegue controlar a sua mente, você tem o domínio de realizar, de concretizar, cocriar tudo na sua vida, né? Principalmente quando você tem uma ferramenta que é a medicina, onde você consegue atravessar dimensões, onde o tempo não existe, mas você começa a criar de acordo com aquilo que você tem como realidade. Então, quando você controla sua mente, controla o seu sonho pessoal. Os parasitas sonham pela sua mente e vivem sua vida por intermédio de seu corpo. Sobrevivem nas emoções que vêm do medo e se alegram com o drama e sofrimento, que é o que realmente acontece na sociedade. Os mais poderosos colocam medo nas pessoas e, através desse medo, eles vendem as suas ferramentas, né? Medo da doença, vem de convênio, vem de remédios, vem de isso e aquilo. Com medo da violência. Com medo da violência, vem de fechadura, alarme, câmera, serviço de guarda e etc.
A liberdade que procuramos é usar nossa mente e corpo para viver a nossa própria vida, em vez da vida do sistema de crenças. Quando descobrimos que a mente é controlada pelo juiz, pela vítima, enquanto o nós verdadeiro fica no canto, temos apenas duas escolhas. Uma delas é continuar vivendo da forma que somos, render-se a esse juiz e a essa vítima e continuar vivendo o sonho do planeta. A outra é fazer como quando éramos criança e os pais tentavam nos domesticar. Podemos nos rebelar e dizer não. Podemos declarar uma guerra contra os parasitas, contra o juiz e a vítima. Uma guerra pela nossa independência, uma guerra pelo direito de usar nossa própria mente e o nosso cérebro. Por isso, nas tradições xamanistas, em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, as pessoas chamam a si mesmas de guerreiros, pois estão em guerra contra os parasitas em suas mentes. Então, na verdade, a gente não está guerreando contra o outro, a gente está guerreando com aquilo que foi colocado como sendo verdade na nossa. Então, a guerra é contra a gente mesmo, né? Contra tudo aquilo que a gente tem como programações, como crenças, e reprogramar, e se auto-reprogramar. Esse é o real significado de um guerreiro. Aquele que se rebela contra a invasão dos parasitas. O guerreiro se revolta e declara guerra. Sermos guerreiro, porém, não significa que sempre iremos ganhar a guerra. Podemos ganhar ou perder, mas sempre damos o melhor de nós e temos uma chance de ser livres outra vez. Escolher esse caminho nos dá, no mínimo, a dignidade da rebelião e nos assegura que não seremos vítimas e inocentes de nossas emoções frívolas ou do veneno emocional dos outros. Mesmo se tivermos sucumbido ao inimigo, o parasita, estaremos entre aquelas vítimas que reagiram. Na melhor das hipóteses, ser guerreiros nos fornece uma oportunidade de transcender o sonho do planeta e de alterar o sonho pessoal para um sonho que chamamos de céu. Assim como o inferno, o céu é um local que só existe no interior da nossa mente. É um lugar de alegria, onde podemos ficar felizes, onde somos livres para amar e ser quem realmente somos. Podemos alcançar o céu enquanto estamos vivos. Não precisamos esperar até morrer. Deus está sempre presente e o reino dos céus se encontra em toda parte. Mas primeiro precisamos ter olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. Precisamos estar livres de parasitas. O parasita pode ser comparado a um monstro com 1000 cabeças. Cada uma delas é um dos medos que temos. Se queremos ser livres, temos de destruir o parasita. Uma das soluções é atacá-lo de frente, o que significa enfrentarmos cada um dos nossos temores um por um. Trata-se de um processo lento, mas que funciona. A cada vez que enfrentamos um dos nossos medos, ficamos um pouco mais livres. A gente pode levar isso para os rituais, né? Quando a gente... Quem não tem medo de uma consagração da medicina? Eu, até hoje, tenho medo, porque eu nunca sei qual é o que vai vir. Quando a gente pensa que a gente já tem tudo curado, tudo resolvido, é aí que mora o perigo. Porque existe um funil, né? A nossa vida é como um funil. Conforme a gente tem muita coisa para trabalhar, é essa parte mais larga da boca do funil. Tá ali. Começa a vir um monte de coisa, e você vai lidando, vai lidando. Chegando na boca mais fina do funil, é onde fica mais sutil de perceber, mais difícil de perceber as situações. Então, você precisa ficar muito mais atento. Então, a gente pode, nesse momento, ser pego pelo ego, ser pego pela prepotência, ser pego pela arrogância, onde... Uma coisa que eu aprendi lá no templo, porque lá no templo tinha bastante essa questão como chama, da pagelança, né? Todo mundo queria tirar o seu cão que é você mesmo. Então, quando começava a passar mal, sempre tinha alguém lá para fazer uma reza, fazer alguma manobra, soprar um rapé e tal, para tirar o cão.
E uma das coisas que eu quando eu fui para lá era, mas que cão, né? E algumas vezes que eu me identifiquei com o cão, que eram as minhas próprias sombras, eu entendi essas nossas sombras, esses obsessores, de uma forma assim bem sutil. Às vezes esses obsessores que a gente carrega é tão parecido com a gente que a gente nem percebe que está sendo obsediado. Não sei se vocês já perceberam essa sutileza dos obsessores. Às vezes, muitas coisas que vêm na nossa cabeça são frequentes, a frequência que baixa, a nossa frequência ela baixa, independente de qual posto, de qual posição você está na vida, ou num lugar. Quanto mais você está numa posição que requer atenção, é aí que eles começam a entrar por brechas minúsculas. Então, quando você não está muito atento, algo pode acontecer e pegar dentro dessas condições. Então, aquela frase que é dito, né, orai e vigiai o tempo todo, 24 horas por dia. Às vezes a gente está conversando e a gente não sabe, não está nem percebendo que o que a gente está falando está sendo sussurrado, né, por um obsessor e não pelo guia. E depois que o maioral acabou vindo para cá, essas condições parece que são muito mais constantes ao ponto de ser um treinamento, da gente ficar perceptível a essas influências. Uma segunda forma de solucionar o problema é parar de alimentar o parasita. Se não dermos comida a ele, podemos matá-lo de fome. Para fazer isso, precisamos conseguir controlar nossas emoções. Precisamos nos abster de alimentar as emoções que derivam do medo. Isso é muito fácil de falar, mas difícil de realizar, porque o juiz e a vítima controlam nossa mente. Uma terceira solução é chamada de iniciação dos mortos. A iniciação dos mortos é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo, como no Egito, na Índia, na Grécia e nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica que mata o parasita sem magoar nosso corpo físico. Quando morremos simbolicamente, o parasita tem de morrer. É uma solução mais rápida do que as duas primeiras, porém muito mais difícil de praticar. Precisamos de muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. Vamos examinar mais atentamente cada uma dessas soluções. Então, vamos entrar agora na parte a arte da transformação, o sonho da segunda tensão. Aprendemos que o que você está vivendo agora é o resultado do sonho exterior capturando sua atenção e alimentando-o com suas crenças. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção, porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho de sua vida. Espera aí, gente, deixa eu só colocar o carregador aqui para ele. Tá acabando a bateria. É só um pouquinho. Tá quentinha. Tá quentinha? Espera aí, deixa eu pegar o carregador aqui. Tá no quarto? Não?
Precisa encontrar um jeito de deixar esse celular aqui carregando. Gi, antes de você seguir aqui com a leitura, você pode me tirar uma dúvida dessa parte que você leu? Pode falar. Que nem quando, nessa estrofe, né, que ele fala sobre a questão da ritualística, que tem em alguns locais, que ele chama como iniciação da morte, né? Seria como se fosse, então, essa morte xamânica? Poderia ser a morte xamânica também. Existem algumas coisas, né, que podem simbolizar a morte. Por exemplo, muitas mulheres cortam o cabelo curtinho ou raspam a careca, simbolizando a morte do passado para uma nova vida, né? Deixa eu ver o que mais. É que na hora que falou dessa simbologia, me veio bastante a questão do cabelo para as mulheres. Tem a morte xamânica, só que a morte xamânica, eu vejo ela muito semelhante com uma morte mesmo, porque ela te leva a uma condição. O seu cérebro, a nossa mente, ela entende como uma morte mesmo, uma morte física, a morte xamânica, porque a gente toma uma dose elevada de ayahuasca, né, para levar a um efeito onde você não tem reação física, né? Você prepara todo a sua respiração, você percebe que você está indo, até ter a sensação onde a sua mente pensa, pronto, morri. E aí, como a dose da medicina ela é tão alta, ela realmente te leva para um estado, a sua alma ela vai para uma outra dimensão. Então, também é considerada essa morte, né? Mas tem várias simbologias que a gente pode. Uma simbologia. O Felipe está perguntando aqui: a morte xamânica pode ser experienciada por todos ou só alguns podem ou vão passar por ela? Pode ser vivenciada por qualquer pessoa, mas ela é aconselhada depois de uma certa caminhada dentro da medicina, onde você já passou por várias experiências com ela, força forte, força fraca, onde você consegue controlar bem a sua mente, porque é punk. É punk. Pode falar, cara. Mas aí tem um pouco de controvérsia que essa minha morte xamânica foi logo na primeira, lembra? Então, eu acho que ainda não foi a morte xamânica aquela. Eu já, Será? eu pensei que eu já tinha vivido morte xamânica também, mas não é. As pessoas com quem eu já conversei que passaram pela morte xamânica, o relato delas é bem diferente. É bem diferente. Porque, E tem todo um processo, uma técnica para fazer para entrar nessa morte xamânica. porque o que eu senti foi o falecimento do meu corpo, tipo, todos os meus órgãos parando, inclusive a respiração, só que eu ouvia o que as pessoas estavam falando, só que meu corpo não reagia. É como se, tipo, me enterrassem viva, assim, sabe? Uhum. E só que eu tava ali. E só que eu não conseguia me estressar, e eu não estava naquele efeito de looping, nada, porque eu estava Uhum. naquele local consciente, sabe? Sim. Não, isso aí é quando você entra numa força muito forte. Essa Hum, não é a morte xamânica. Porque quando a gente entra numa uma força muito forte, ela realmente, a gente continua consciente, só que a gente perde os movimentos, né? A gente não consegue levantar, não consegue responder. Aqui, a gente evita fazer com que as pessoas que não estão acostumadas com a medicina entrem nessa força forte logo de cara. Então, eu nunca dou uma dose cheia para quem é novo.
Tanto é lembrando agora, nos lugares onde eu fui, a gente sempre tomava dose cheia, dose cheia, sem saber o que estava acontecendo. Então, lá em Guarulhos, com o Cristiano também, eu não sei se quando a gente foi para lá, ele já usava a mesma medicina que a gente usa aqui, que é a da Gibá Sagrada, né? Mas a gente tomou dose cheia. Eu acho que eu tomei uma dose só e fiquei na força a noite toda. Mas o Luna e o Caio foram tomar 2 doses e foram doses cheias. E na segunda, acho que já era na terceira dose, não sei. Não, acho que era na segunda dose, eles tomaram da mais forte, aquelas que é a borra mesmo, né, que está lá, bem, bem forte das substâncias. Então, eles entraram, o Luna, muitas vezes, ele entrou nessa força forte, onde ele perdia a noção, assim, perdia a noção, não. Ele fala que ele estava consciente, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele estava tendo mirações o tempo todo. As pessoas falavam com ele via outra coisa falando com ele. Então, é uma força onde as pessoas entram muito forte, que dá essa sensação de morte mesmo. Porque a nossa mente, ela não está acostumada com essas sensações. Então, ela entende que é a morte. Mas a morte xamânica é um pouco diferente disso aí, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sempre, mesmo que eu estiver lendo, como eu estou fora da tela, quando vocês apertam lá para levantar a mão, eu escuto, eu dou uma parada, tá? Não tem problema não. Deixa eu ver. Aprendemos que o sonho que você está vivendo agora é o resultado do sonho exterior capturando sua atenção e alimentando-a com suas crenças. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção, porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho de sua vida. Uma forma de mudar suas crenças é focalizar esses compromissos e alterar aqueles firmados com você mesmo. Ao fazer isso, você está usando sua atenção pela segunda vez, criando assim o sonho da segunda atenção ou o novo sonho. A diferença é que você não é mais inocente. Quando era criança, você não tinha escolha, mas agora você cresceu. Cabe a você escolher no que acreditar e no que não acreditar. Você pode escolher acreditar em qualquer coisa, e isso inclui acreditar em si mesmo. O primeiro passo é tornar-se consciente do nevoeiro em sua mente. Você precisa entender que está sonhando o tempo todo. Apenas com essa consciência você tem a possibilidade de transformar seu sonho. Se você tem a consciência de que todo o drama de sua vida é o resultado do que você acredita, e o que acredita não é absolutamente real, então pode começar a mudar tudo. Entretanto, para mudar de verdade suas crenças, você precisa focalizar sua atenção sobre o que deseja transformar. Precisa saber que compromissos quer mudar antes de mudá-lo. Então, nessa questão aqui, se a gente entende o que eles falam, né? Eles lidam como se fossem sonhos. E se você tem a consciência de que tudo que você vive é resultado de algo que foi feito antes, então é como se fosse uma peça de jogo. Bom, eu joguei assim a minha vida inteira e eu tive esse resultado. É por isso que eu estou onde eu estou. Então, para mudar daqui para frente, eu preciso estar consciente de qual é o primeiro. Qual é o jogo que eu estou jogando? Quando eu descubro qual é o jogo que eu estou jogando, a chance de eu descobrir quais são as regras também são grandes. Então, eu descobri qual é o jogo, descobri quais são as regras. Aí a pergunta vem: eu quero continuar jogando o mesmo jogo ou eu quero mudar? Se eu mando na minha vida, se eu tenho o poder de dominar a minha própria vida, então eu escolho. Ah, não, esse jogo é bacana. Agora eu aprendi a jogar e eu vou jogar bem. Ou não, não gosto desse jogo, vou jogar outra coisa. E mudo o jogo e vou estudar as regras desse novo jogo. Então é como viver por exemplo, até então, até a leitura de Ori, ninguém sabia quem eram os orixás, né, que regiam a sua vida.
A partir do momento que você faz a leitura de Ori, descobre quais são os seus orixás, você tem a possibilidade de descobrir do porquê a sua vida é dessa forma. É só você estudar profundamente, primeiramente, teoricamente, o que significa, quais são os mistérios daquele orixá, e ir se aprofundando cada vez mais. Então, você começa a descobrir, minha vida está assim, assim, assada, porque eu estou no lado negativo de tal orixá. E a gente entendendo que o orixá adjunto, ele está te capacitando para chegar no positivo do orixá de frente, para que você consiga viver plenamente a sua missão, que é a junção do orixá adjunto com o orixá de frente, para que você seja quem você é, o seu orixá ancestral, que é a sua essência, consiga realizar o seu propósito. Pode falar, cara. O Hélio Couto, ele passa um exercício, assim, para você identificar as crenças, né? Tipo, ele fala para você pegar um papel e, sem pensar, você começa a listar o que você considera prioridade na sua vida. Aí ele fala que nessa lista vai estar o seu sistema de crença. Exatamente. Você consegue. É que a gente não tem costume de descrever aquilo que vem na mente, né? A gente não tem costume de escrever quais são os nossos valores, porque a gente não arreda o pé, porque é importante para a gente. Aí, quando começa a vir gente cada vez mais entrando no nosso ciclo de relacionamento, você acaba perdendo até o seu próprio valor e deixa as pessoas invadirem o seu campo, não dando importância para isso. Agora, quando a gente pega, começa a escrever quais são os seus valores, o que você deseja dentro de uma família, o que você deseja dentro de um trabalho, o que você deseja num relacionamento, você traz para a consciência muitas coisas. Então, você fica consciente de você mesmo. E aí, na maior parte do tempo, a gente não tem o costume de fazer isso. Por isso que eu coloquei lá no treinamento. Façam, escrevam, exercitam, mapear onde cada um está. Nas três partes, parte familiar, parte da identidade, quem é você, como que está o seu relacionamento familiar, como que está a sua vida financeira. Porque dentro disso, se você tô legal, tô caminhando, a caminhada espiritual, minha família tá bem, mas tá capenga a parte financeira. Você não vai para frente. Não vai, porque a gente está num mundo onde ela necessita do lado material. Ela necessita. Então, se você não está conseguindo alavancar na parte financeira, com certeza tem crença que impede você de receber o dinheiro. Porque o dinheiro ela é uma energia. É uma energia que vai fazer você alavancar e se fortalecer para as outras duas pernas ali. Então, quando você está num ambiente que é confortável para você, agradável aos seus olhos, e você fica bem ali, para você conquistar outras metas, fica mais fácil. Agora, você falando, eu quero, vamos dizer que eu estivesse morando aqui na chácara, mas vislumbrasse morar numa mansão onde tivesse tudo mármore, com as paredes hiper brancas, onde não tivesse poeira, minha mente não ia conseguir co-criar isso de forma alguma, porque a realidade que eu vivo é completamente oposta a essa outra coisa que eu estaria vislumbrando. Então, eu preciso criar o quê? Condições para que a minha mente, se eu estou nessa condição, eu preciso começar a criar o meu entorno dentro daquilo que eu quero co-criar, porque senão eu mesmo saboto a minha mente. Por mais que eu fale, não, eu tenho uma Porsche na minha garagem, eu tenho uma casa toda cheia de mármore, a hora que eu acordar e vir aqui para fora, mentira, a minha mente vai falar, mentira, você é mentiroso. Eu vou lá fora, não tenho nem a rua onde eu moro, não tem nem como passar um Porsche de tanto buraco. É uma outra coisa que a minha mente vai falar, mentira, não adianta, você não vai conseguir copiar, porque o seu entorno
não favorece você cocriar aquilo que você deseja. Então, tem que ser muito compatível aquilo que você vive com aquilo que você quer cocriar na sua vida. Pode falar, cara. E trazendo um pouco também compartilhando, né, um conhecimento que eu achei muito valioso, e até lembrei de você na aula da professora Cristina, quando ela começou a falar sobre prosperidade, né, e ela disse assim que quando há dificuldade de que o dinheiro chegue até você, é que existe problemas, né, problemas, medos, traumas e afins com o pai. E quando o dinheiro não fica, ou seja, ele entra e já logo sai, que você nem vê, é problema com a mãe. Aí ela também comentou, né, porque eles trabalham com vários profissionais, mas ela trouxe muito essa questão também de trabalhar através da constelação, né, você trabalhar a sua relação com o pai, porque você está trabalhando também a questão prosperidade financeira, né, então para que o dinheiro chegue até você, você se permita que esse dinheiro chegue, e quando você está trabalhando a mãe, para que esse dinheiro fique, mas não ficar no sentido estagnado, mas que fique e prospere. Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas o dinheiro não fica. Está sempre na pindaíba. O problema que tem. Alguém quer participar? Peraí. Então, são situações assim que a gente precisa olhar bastante. Porque durante nossa vida inteira falaram para a gente que o dinheiro era ruim. Dinheiro é sujo, como é que fala aquele ditado lá? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, você precisa se matar de trabalhar para poder ter muito dinheiro. Ah, se é rico, é falcatrua, é político, é ladrão, né? Então, tem uma série de crenças que a gente vai pegando no decorrer da caminhada que não permite que a gente prospere, né? Cássia levantou a mão, Dinho, pode falar. Eu vou mandar na conversa aqui os vídeos do Hélio Couto de reprogramação mental. Para quem se Legal, interessar em experimentar, eu fiz por 30 dias, é muito bom. Tipo, legal. foi o que eu consegui fazer, sabe? Porque à medida que você vai reprogramando, você vai atingindo um novo limite, uma nova crença limitante ali. Tipo, vai Uhum. cavando, né? Mas só que assim, se você se permitir dar resultado, sim, porque mexe diretamente com seus neurotransmissores, tipo, você vai Uhum. mudando totalmente a sua química do corpo, muito bom. Manda lá no grupo do teu. Ah, pode ser então, beleza. Pode ser lá, não tem problema não. Então são coisas assim, muito interessantes. E conforme vai passando o tempo, a gente vai, dentro da que a gente tinha conversado há um tempo atrás, mas tem gente, acho que o Roger não estava, não lembro quem estava, acho que o Renan também não estava, sobre a dependência emocional. Muitas vezes, o não dar um passo também tem a ver com dependência emocional. Pode ser de parceiro, pode ser de família, qualquer membro da família que te impede de você dar um passo, de crescer profissionalmente, crescer financeiramente, por algumas dependências. Então, é importante a gente estudar várias linhas para conseguir identificar onde que está a trava. Né? Vamos voltar aqui. Portanto, o próximo passo é desenvolver a consciência sobre todas as crenças autolimitantes e baseadas no medo que o tornam infeliz. Faça um inventário de tudo em que acredita, todos os seus compromissos e, por meio desse processo, inicie a transformação. Isso é o que os toltecas chamavam de arte da transformação, um campo inteiro de domínio.
Você adquire o domínio da transformação, alterando os compromissos baseados no medo que o fazem sofrer e reprogramando sua mente. Uma das formas de fazer isso é explorar e adotar crenças alternativas, como os 4 compromissos. Tal decisão é uma declaração de guerra para reconquistar sua liberdade das garras do parasita. Os 4 compromissos oferecem a possibilidade de extinguir a dor emocional que pode abrir a porta para que você aproveite sua vida e inicie um novo sonho. Depende de você explorar as possibilidades de seu sonho, se estiver interessado. Os 4 compromissos foram criados para colaborar com você na arte da transformação, para ajudá-lo a quebrar compromissos limitantes, a adquirir mais poder pessoal e tornar-se mais forte. Quanto mais forte você ficar, mais compromissos vai poder quebrar até o instante em que conseguir chegar ao fundo de todos eles. Chegar ao fundo de todos os compromissos é o que chamo de ir para o deserto, onde você encontra todos os seus demônios face a face. Depois de sair do deserto, todos esses demônios se tornam anjos. Praticar os 4 compromissos, os 4 novos compromissos, é um grande ato de poder. Quebrar os encantamentos de magia negra em sua mente requer enorme poder pessoal. A cada vez que você rompe um compromisso, torna-se mais poderoso. Começa rompendo pequenos compromissos que requerem menos poder. Quando eles são quebrados, seu poder pessoal irá aumentando até atingir um ponto em que você finalmente se torna capaz de enfrentar os grandes demônios em sua mente. Por exemplo, a menina que ouviu críticas ao seu canto tem agora 20 anos e ainda não consegue cantar. A forma de ultrapassar a crença de que a voz dela é feia é dizer: muito bem, vou tentar cantar, mesmo que cante mal. Então, ela pode fingir que alguém está batendo palmas e lhe dizendo: foi ótimo. Isso pode quebrar um pouco o compromisso, mas ainda assim ele continuará ali. Só que agora ela tem mais força e coragem para tentar outra vez e insistir até finalmente romper o compromisso. Essa é a forma de sair do sonho do inferno. Para cada compromisso que o faz sofrer e que você deseja quebrar, será necessário fazer outro que o torne feliz. Isso vai manter afastado o antigo acordo. Se você ocupar o mesmo espaço com um novo compromisso, então o antigo se vai para sempre e o novo ocupa seu lugar. Nessa questão aqui tem uma série de coisas, né? Da neurociência, quando você cria uma sinapse, né, uma conexão neural, ela é criada de tanto se repetir uma situação. Então, repetiu, ela ficou criada lá e fica forte. Naquele desenho do Divertidamente, são aquelas bolinhas mais amarelas, né? Onde eles pegam e falam, isso aqui é muito importante porque foi algo que foi repetido. Quando você tem uma crença muito forte, um padrão que se repete durante muito tempo, é uma daquela bolinha dourada que foi criada. Então, para você fazer mudar, você precisa fazer todo um trabalho para criar uma nova, onde aquela outra fica esquecida. Onde de dourada ela vai perdendo todo o valor, onde ela é substituída. Aí vem aqueles bonequinhos lá, né, dentro da mente, vai e joga fora, porque não serve mais, ficou esquecido. É exatamente isso, você dá o espaço para algo novo e começa a trabalhar nesse novo. Então não adianta... Ai, que susto! Então não adianta a gente querer apagar algo que a gente viveu. Não tem como apagar da memória. Ela vai apagar da memória quando você começa a viver coisas novas. Se a gente continua repetindo as mesmas coisas, vivendo no mesmo lugar, indo aos mesmos lugares, vivendo com os mesmos amigos, mas querendo mudar de vida, nada vai acontecer, porque novas memórias não foram criadas. Então, por isso que quando a gente está sob o efeito da medicina, ela é uma ferramenta onde você vai ingerir a substância e você vai vivenciar algo novo. Você vai continuar, tem um processo, né? Onde você fica muito mental no começo, mas que depois você se abre. Quando você se abre para algo novo, ela começa a te trazer. Se você souber fazer perguntas para a medicina, então, você sabe onde você está, você sabe o que você precisa resolver.
fazendo perguntas de forma objetiva para a medicina, ela vai te trazer a solução. Aí vai caber você a colocar aquilo em prática, a criar novas sinapses, novas memórias, através do ensinamento que veio. Tá? Existem muitas crenças fortes na mente que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso, você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesmo. Trata-se de um processo lento. A forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Então, aqui a gente também precisa ter um amor próprio e paciência com a gente mesmo. Não é como a gente teria paciência com alguém que a gente ama muito, porque sabe que ela viveu durante aquilo durante muito tempo. Então, a gente sabendo que a gente apanhou durante muito tempo, se livrar de um trauma com medo de apanhar, não é da noite para o dia. Então, o amor próprio vem aí também de saber que você vai ter que fazer, praticar outras coisas para quebrar essa questão. Como ele fala que a forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Precisamos da mesma quantidade de poder para mudar um compromisso. Não podemos mudá-lo com um poder menor do que utilizamos para fazê-lo. Quase todo o nosso poder pessoal está invertido em manter os compromissos que temos conosco. Isso acontece porque eles são como um vício. Somos viciados em ser da mesma maneira que somos. Somos viciados na raiva, somos viciados no ciúme, na autopiedade, somos viciados nas crenças que nos dizem: não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, por que tentar? Outras pessoas vão fazer isso porque são melhores do que eu. Todos esses compromissos antigos que regulam o sonho de nossa vida são o resultado de inumeráveis repetições. Portanto, para adotar os 4 compromissos, você precisa deixar o mecanismo de repetição. Praticar os novos compromissos em sua vida é a forma de você se tornar melhor. A repetição faz o mestre. Alguma pergunta até aqui? Ou uma colocação? Eu acho que tudo que o livro está falando, ele vem dizer em outras palavras, né, nessa cultura tolteca, de coisas que a gente já vem discutindo, né? É a mesma coisa que o Hélio Couto fala, é a mesma coisa que o seu Maioral vem falando, é a mesma coisa que, através da ritualística da Umbanda, a gente começa a vivenciar algumas coisas e entender o porquê da repetição, o porquê das oferendas, o porquê de certas ritualísticas. E a gente só vai entender com o tempo e com algumas repetições. Enquanto a gente não quebrar a resistência, isso não entra e a gente não consegue entrar dentro dos mistérios de Deus. A gente vai entrando nos mistérios de pouquinho em pouquinho de cada orixá. Então, uma das coisas assim, né, para mim, eu tenho Nanã de frente, Ogum no ancestre, no adjunto, e Oxum no ancestral. Onde eu só fui entender os mistérios realmente de Ogum há pouco tempo, mas alguns dos mistérios da questão da rigidez, da disciplina, porque o que eu era totalmente contrário do que Ogum vem colocar como disciplina, como rigidez. Para mim não encaixava ainda, mas conforme a gente vai abrindo ou deixando a mão de ser tão resistente e se abrindo, muitas vezes até inconsciente, a gente não consegue entender esses mistérios dos orixás. Então, tem uma questão de caminhada que, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai observando, atento a toda a paisagem que tem no caminhar, a gente começa a ter sacadas de coisas que chegam. Ah, isso aqui é mistério de Ogum. Ah, isso aqui é mistério de Oxum. Ah, isso, aquilo.
Então, nas ritualísticas é bem bacana a gente observar, ficar como observador, nos rituais, no treinamento. É muito rico o nosso, o nosso dia a dia, tanto individuais, né, cada um no caminho do trabalho, convivendo com os colegas de trabalho, com chefia, com coordenadores, com colaboradores, com parceiros de trabalho, fornecedores, com vizinho, com cachorro, com isso que a gente tem tudo que precisa onde a gente está. Se não precisa mais daquele ambiente, você pode ver que logo vai começar a dar um incômodo onde você vai se ver repelido para um outro lugar, para um outro núcleo, alguma outra coisa. É só a gente ficar atento. E essa ruptura é muito desconfortável. Quando um ciclo se encerra para começar um outro, é muito desconfortável. Não é desconfortável contar, não gosto dele. Não estou gostando do que meu chefe está falando, não. É muito mais profundo. É onde incomoda o seu espírito de tanto que está sendo cutucado ali para te avisar, ó, acabou, já chega, para. Pode falar, cara. A sensação seria como se fosse, acho que eu diria que como se fosse uma ruptura de um relacionamento de longo prazo, né? Que você está há tanto tempo com aquela pessoa, convivendo naquele ambiente, tendo toda aquela energia ali perto de você, que aí quando você vai sentindo esse fim de ciclo, você sente essa mudança e não começa a ficar agitada e não sabe por quê, mas é porque está tendo esse encerramento, né? Exatamente. E é dolorido, né? Todo fim de ciclo é dolorido. Não tem como. É porque tem uma que a gente tem o apego. Apego ao lugar, apego à nossa rotina, apego a um lugar que a gente já está acostumado, né? O Roger colocou aqui, na minha primeira consagração, vi um ciclo se encerrar e achei que seria impossível, pois eu era enraizado ali. Hoje vejo que não existe mais esse ciclo e automaticamente outro muito maior tomou o seu lugar. Exatamente. Às vezes a gente mesmo, né, dá uma importância muito grande àquilo que a gente está vivendo, porque é a nossa realidade naquele momento. Então a gente pensa, não vou conseguir mudar nunca isso, não tem como mudar. Mas até mudar, a gente percebe que, nossa, nem doeu tanto assim. Nem doeu tanto assim, né? Bom, pessoal que está com a câmera desligada, Renan, Felipe, Roger, Regina, Thierry, Ju, alguma coisa, o que vocês perceberam até aqui? Tem coisas assim, como na clínica psicanalítica, né? É muito dito assim, quando você, se alguém de fora vem e fala para você, o que você está passando é ABC. O caminho que você precisa seguir é esse aqui, não é esse que você está indo. Você precisa virar à direita, não à esquerda, como você está indo. Isso não entra, não faz sentido. Então, na psicanálise, como que é feito? Quando você começa a falar, trazer suas angústias, fala das suas dores, reclamações de relacionamento, disso, de aquilo, com pai, mãe, cachorro. Você começa a pegar alguns padrões através da fala. Então, onde a gente se coloca nesse momento é numa escuta analítica, uma escuta 100% presente, onde a pessoa vai falando, você vai percebendo, e através da percepção, você percebe qual é o padrão que a pessoa está vivendo, e você devolve para ela como pergunta. Como pergunta. Você não coloca, você
muitas vezes o terapeuta ele já percebeu o que você está vivenciando. Só quem não percebeu é você mesmo. Então, ele começa a te jogar algumas perguntas onde faz você se ouvir e se autoanalisar naquilo que você falou. Aí, quando você percebe a repetição, a dor que você está vivendo e da onde vem, aí você trouxe algo do seu inconsciente pro consciente. E nessa situação, e nesse caso, você consegue significar uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa. E não são coisas, assim, agradáveis de você entrar em contato, não. Nas minhas análises, assim, quando eu, como paciente, eram situações assim, trazia uma fala, onde o terapeuta vai e faz uma pergunta. A pergunta que ele faz é tão cirúrgica ao ponto de você cortar ali aquela veia e você sentir a dor. Entendi. Entendi de onde vem isso. E daquele momento que você traz para o consciente aquilo, é uma. Nossa, vai ficar cheirosa demais. Onde você traz para o consciente aquilo, onde muda uma sequência de coisas que você vem que está vinculada a uma coisinha assim. Aí você começa a desatar um monte de nó que estava vinculado a isso. É incrível. Quando você percebe, você nem. Aliás, quando você nem percebe que você mudou. Por conta de um nozinho que foi desatado, que foi desatando nó, mais nó, mais nó, mais nó. Quando você viu, aquilo já não incomoda mais. E você nem percebeu. Por isso que muitas vezes, quando a gente está. Eu lembro até hoje que na minha aula com um dos professores, é tipo desatar o nó de crochê. É isso mesmo. Tira tira um monte de coisa. O professor falava assim, uma coisa que a gente precisa abrir mão é do ego, quando você é psicanalista. Porque muitas das vezes a coisa acontece de forma tão natural, onde ao psicanalista não é dado o devido valor. Porque foi tão natural, porque foi a pessoa que trouxe à tona. Não foi o psicanalista. Porque o psicanalista fica trabalhando ali, ó, te fazendo pergunta para você se escutar e falar tal, 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 tal. E você não vai falar, não, é isso, é isso, é aquilo. Não, você vai fazendo, levando, seguindo a pessoa, onde vai falar, tá, me curei disso. Não, você fez o quê? Não, terapeuta a gente só ficava conversando lá. A gente só fica conversando, jogando papo fora. Muitas vezes é isso mesmo que a pessoa pensa. Mas é engraçado que é isso mesmo. Você vai passar a vida inteira trabalhando duro, dando toda a sua atenção para no final não ser dado o devido valor. E tá tudo certo. Pode falar, cara. A sensação que dá é que, por exemplo, né, aí trazendo para o nosso dia a dia espiritual aí na casa, é que os mestres, os guias, eles são mestres psicanalistas, né? A gente vai com uma pergunta e eles trazem uma pergunta que nesse chamou de pergunta cirúrgica, aquela pergunta que dá lá naquela vena. Muitas vezes, porque assim, muitas vezes a entidade, ele não vai te trazer a resposta da pergunta que você fez. Por quê? Ele enxerga o mundo, ele está enxergando tudo. Você está enxergando só um pontinho aqui. E o seu nível de consciência está num degrau. Se ele te responde conforme ele está enxergando, você não vai entender nada do mesmo jeito. Então, muitas vezes ele te responde com uma outra pergunta, para dentro da consciência que você já está, você encontre algo no seu consciente que faça sentido e que libere aquela angústia que você está sentindo. Só que ele está vendo algo mais além. Ele sabe que depois dessa vai vir outra e vai vir outra, e está tudo na mesma linha de acontecimento. Só que se você liberar uma coisa aqui, depois vai vir uma outra, e assim vai. Só que ele não pode dar a resposta lá da frente. Ele precisa dar resposta, algo para você pensar do que está aqui, nesse momento. E às vezes o maioral é assim, você faz uma pergunta e às vezes ele te responde com outro enigma. Um enigma mais cabuloso do que da pergunta que você fez.
E cada um vai entender. Quando ele fala, o meu mistério é o mistério do buraco negro. Cada um vai entender diferente. Cada um que lê o que significa um buraco negro, dentro da física, da ciência e tal, cada um vai entender o que é maioral dentro do que você entende, do que você teve de entendimento daquilo que você leu e das experiências e vivências que você já teve. Quando você vivencia uma incorporação plena dele e consegue enxergar por ele, ouvir por ele e ver tudo por ele, você consegue chegar num nível onde, assim, pode, onde você consegue, como você já teve uma cortina que se abriu e fechou, porque assim, quando você está com ele, parece que você consegue entender tudo. Tudo fica muito claro, tudo faz sentido. Aí depois que ele vai embora, você vai tentar ir na linha de raciocínio, já não é mais, já não é mesmo, o mesmo entendimento. Então, as entidades, elas fazem isso, né? E é justamente o que o livro vem trazendo. Se a gente estuda um pouco do livro, estuda sobre os orixás, estuda sobre o hermetismo, escuta os vídeos do Hélio Couto, escuta os vídeos da professora Lucelena e outros, a gente começa a ficar com um mapa mental muito grande. Mesmo que só seja uma vasta informação, muito conhecimento, mas que aquilo ainda não faça muito sentido naquele momento. Quando você estiver preparado, é como se fossem várias peças de quebra-cabeça se juntando e você consegue ver aquilo nitidamente, dessa forma. Então, por isso a importância de estudar de tudo um pouco. Mesmo que a gente não se torne um especialista daquilo que a gente está estudando, mas já é algo que a sua mente vai poder trabalhar para chegar numa consciência. Pode falar, Kaori Odinho. Isso aí que você falou agora, tipo, o Hélio Couto fala bastante, né, que a importância de estudar o caminho das palestras às vezes é até repetitivo, mas, tipo, tem um fundamento em termos de onda de informação, né? Tipo, aquilo você pode não entender, mas a onda está penetrando em você, entendeu? Então, aquilo, a informação está sendo passada, está sendo impregnada nos seus microtúbulos, sei lá, igual o Karen falou lá. E uma hora o seu inconsciente vai saber usar isso, né? Tipo, isso vai vir para fora na hora que você precisar, tipo. Então, é basicamente isso daí que eu queria colocar. Bem isso mesmo. E como eu falei da outra vez, né, a gente tem o nosso inconsciente, é algo que pulsa. São energias pulsando. E o que é o inconsciente? É tudo. Quando você está dormindo, passa informação, ou quando você está, uma criança, por exemplo, ela está aqui debaixo da mesa passando creme na minha perna, mas ela está ouvindo o que eu estou falando. E tudo que eu estou falando, que a gente comenta aqui, ela escuta, vai para o inconsciente dela. Vai para o inconsciente dela. Num certo momento, isso que está no inconsciente vai começar a pulsar para fora. Porque são energias, são pulsões de energia querendo vir para fora. Então, qual é o ambiente que a criança está vivendo? É um ambiente que fala muito palavrão, que fica vendo violência, medo, política, corrupção, não sei o quê, ou é aquilo o que ela vive lá? Gira, só no house, só o pessoal. Por exemplo, ela, quando começa a ver gente vomitando, a primeira coisa que ela pega é algo normal, pega o papel e leva para ela. É a realidade dela. Né? Pode falar, Dinho. Aí, tipo, nessas reprogramações, ele até coloca assim, você não precisa prestar atenção no que eu tô falando. Tipo, só ouve, você pode fazer o que você quiser. Mas o intuito é, tipo, justamente colocar no inconsciente. Tem reprogramações que ele fica nos dois fones falando histórias diferentes, assim, sabe? Tipo, Diferente. e é engraçado, conforme você vai repetindo, vai fazendo,
você vai acabando prestando atenção em um lado só da história. Tipo, você vai se identificando com um lado só, que é aquele que vai reprogramar, que já está dando os indícios de qual é o caminho que seu inconsciente escolheu ali. É Uhum. muito interessante. É bem legal isso. Porque se a gente fica prestando atenção no que ele está falando, são coisas que no nosso dia a dia a gente não está acostumado a ouvir. Você pode, você é capaz, você é isso, você é aquilo, tá, 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 tá. Você tem capacidade de fazer tal coisa. Lá, lá. E são coisas que é totalmente contrário que a gente ouviu a vida inteira no nosso dia a dia, dos pais, dos familiares, de quem quer que seja. Então, é uma nova reprogramação, sim. Né? Parece coisa boba, né? Ah, eu vou ficar ouvindo isso aí de noite, eu vou dormir ouvindo isso aí. É o que a gente tem como ferramenta para poder mudar. E não custa nada, porque está de graça na internet. Pode falar, Dinho. E na época que eu fiz esse experimento, eu tava, tipo, numa encruzilhada, né? Tipo, sair do brechó da minha mãe para poder abrir o meu. E, meu, eu comecei a ouvir, tipo, nossa, o resultado depois dos 30 dias foi uma permissão que eu concedi para mim mesmo, de, tipo, ganhar mais dinheiro, sabe? Tipo, colocar meu dinheiro para trabalhar também, tipo, investir mais em mim, meu. O resultado foi que, tipo, em um mês eu consegui, tipo, o montante que eu precisava para sair de lá. Foi muito, tipo, forte, assim, sabe? E eu saí mesmo. Só que aí vem outra programação de crença que aí interrompeu Trava. mais uma vez. Mas essa é a vida, né? A gente quebrando barreiras cada vez que ela se apresenta na frente da gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Felipe? Roger? Felipe vai falar? Aqui está muito barulho. Renan, quer falar alguma coisa? Vitória, quer falar alguma coisa? Regina? Aline? Vitória também não quer falar, não, né? Então tá bom. Roger, quer compartilhar alguma coisa? Não? Está processando os acontecimentos de hoje, né? Então tá bom, gente. Então a gente volta na próxima com a disciplina do guerreiro, controlando o seu próprio comportamento. Engraçado, né? Parece coincidências ou sincronicidades, onde a gente está trabalhando o treinamento dos guardiões, onde a gente ali é colocado mesmo como um guerreiro. E aqui ele fala bastante, né? Da disciplina, de todas as coisas, como um guerreiro mesmo. Um guerreiro onde a gente consegue vencer as nossas próprias guerras, as nossas próprias lutas, certo? Então, nas nossas sincronicidades, sigamos. Certo? Boa noite, gente. Bom descanso. E até terminar o livro, a gente continua toda terça no livro, certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Linda. Boa noite Tchau, para todo mundo. Tchau. Tá me dando calor aqui. Ah, eu fechei sem encerrar. Peraí.